Está começando a safra da laranja. Significa que as indústrias de suco aqui de Matão estarão a todo vapor a partir de agora, principalmente. Elas que não pararam, mas agora é a hora da laranja ser colhida a partir de agora. Limão, goiaba, um monte de outras culturas que são, portanto, aqui colhidas aqui em nossa região e que está num momento muito bom. A agricultura vive sempre nesse, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Esse é um setor que não para mesmo, né? Ei, Brasilzão, isso aqui é um fazendão que dá gosto de ver, hein? Tudo que planta, dá. Meu Deus, dá e dá em quantidade, né? O país é fantástico, né? E a nossa região também, né? É a nossa região particularmente aqui, né? E aí nós não estamos falando só da agricultura, estamos falando das indústrias daqui. Boa parte delas, de alguma maneira, está vinculada à agricultura aí, né? Nacional, por sinal, né? Mas também da nossa própria região. Por isso que eu vou conversar aqui com o Marco Antônio dos Santos, presidente do Sindicato Rural de Taquaritinga, mas não só porque ele é presidente daquela entidade, mas também porque, e principalmente, é um nome sempre lembrado quando a gente quer saber como está o mercado do setor agrícola na nossa região particularmente. Bom dia, Marcão. Bom dia, Décio. Como tem passado? Tudo bem por aqui? Com vocês aí também? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos enfrentando aí. Ok, eu na verdade pedi que agendasse com você uma entrevista, Marcão, porque sabia que maio agora tem algumas culturas aí, algumas variedades de laranja que começam a ser produzidas, a razão era essa. E é isso que a gente soube mais do que isso, do ânimo dos produtores de goiaba e limão também, mas depois falamos sobre isso. Vamos começar aqui pela laranja, que ainda que não exista em grande quantidade mais em nossa região, aqui, por exemplo, em Matão estão duas grandes indústrias, entre elas a maior do mundo, que é a Citrosuco Fischer, né? E que emprega tanta gente, mas ainda assim temos no setor agrícola aí gente produzindo essa mesma laranja que começa a ser colhida agora. Veja bem, né? Está começando, ainda não está. Eu acredito que nós vamos colher para a indústria efetivamente a partir do final do mês que vem, início de junho, possivelmente algumas indústrias. Para mercado se faz alguma coisa, mas ainda elas não estão totalmente prontas, né? Mas o início mesmo da safra é início do mês de junho. Junho, né? Porque tem uma variedade que chega primeiro, né? A Pera-Rio, depois é a Hamile. É a Hamile, né? A variedade né? Hamile, a Hamile que é a mais precoce, depois vem a Pera-Rio, depois vem as Valenças, as folhas murchas, que vai de junho, se estende até fevereiro. Essa Hamile é mais azeda, até onde eu sei. Ela tem valor comercial também? Bom? Qual variedade? A Hamile, até onde eu sei, ela é mais azeda, né? É uma variedade que produz bastante. É uma variedade que tem um rendimento, vamos dizer, de produtividade, uma das mais altas, né? Mas direciona mais para suco de mesmo. Laranja. Para suco, e aí é onde que eles blendam, né? Também quando há necessidade, depende da acidez da fruta, como está. Mas é uma variedade muito, vamos dizer, plantada também, não tanto como a Pera-Rio, né? A Pera-Rio é a variedade que mais tem plantada no campo. Como é que estão mais ou menos os estoques reguladores das indústrias de suco hoje? Olha, o estoque de passagem, agora eu não sei o número exato. Não precisa ser exato, mas elas estão cheias, vazias? Não, elas estão com estoque de passagem normal, em decorrência das últimas safras também, que não foram safras muito grandes, né? Quando tem safras muito grandes, ela fica com estoque de passagem aí, mas se não me engano, 800, 500 mil toneladas, aproximadamente. Como a safra veio de quebra nesses últimos anos, então eles estão com estoque de passagem, vamos dizer, raso, não tem volume alto não de estoque, em decorrência da quebra da safra. Essas quedas foram ocasionadas por que razão? Por qual razão? A seca, né? A seca. Então, a seca e é daí que vinha a minha próxima pergunta, porque a sensação que eu tive é que a época das chuvas aí do ano passado para cá, na virada do ano, no verão, eu tive a impressão de que foram poucas essas chuvas, não foram? Muito poucas. E ela vem caindo, Laércio. E ela vem caindo anualmente. Nós fizemos um levantamento aqui, aproximadamente,
de 2016 até 2020 foi 500 milímetros a menos de chuva. É bem significativo e nós estamos percebendo que está diminuindo ano a ano o volume de chuva na nossa região. Em comparação a esses primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, choveu bem menos já do que o ano passado. Então a grande preocupação do setor de frutas, né, é a questão do clima, né, a questão das chuvas que não vêm no momento certo e a falta dela que está fazendo durante o período anual. E qual a sua opinião sobre essa irregularidade e inconstância das chuvas? Aí são as mesmas razões climáticas que o mundo vem discutindo aí para tentar restabelecer cuidados com o meio ambiente? Será que é daí, Marcão? Eu acredito que sim, Daércio. A gente vê muitos especialistas falando que nem tanto, mas nós estamos vendo que realmente o clima, não só no Brasil, no mundo, está mudando bastante. Alguns anos atrás eu fui ver pomares nos Estados Unidos e aonde que eu passei em cima de pontes assim de 400, 500 metros de distância e seca embaixo. Imagina o rio que passava ali embaixo e estava seco, já não ia correr mais água. E no Brasil nós estamos vendo, no Brasil, entre regiões, né, principalmente o estado de São Paulo, nós estamos vendo que muitas nascentes não voltaram mais, as chuvas foram muito poucas, os poços artesianos que o pessoal fura para alimentar a empresa, fazer a própria irrigação, diminuiu em volume de 20%. Tem represas de amigos nossos que não vaza água para o ladrão ainda. Então o volume de chuva foi muito menor daquilo que nós estávamos esperando já esse ano. E já vem gradativamente caindo. É a questão climática no mundo? Eu acredito que sim. Essas chuvas efetivamente não voltaram no momento adequado e não estão vindo. Então a gente só tem que aguardar, não tem outra solução para se fazer. Pois é, porque é intrigante isso. Outro dia eu estava vendo aqui uma matéria, esses dias atrás choveu lá no Rio, deu uma chuva lá com enxurrada, aquelas coisas todas e tal, mas em área urbana, né? E aí o sujeito estampou lá a matéria, não chovia assim desde 1947. Aí eu fiquei pensando, bom, se a industrialização e todas essas situações aí que degradam o meio ambiente seriam as razões para a inconstância das chuvas, eu fiquei pensando, como é que em 1947 choveu mais que agora? E num único lugar? Aí depois a gente vai ver que em áreas urbanas, morros ocupados e tudo mais, é claro que as consequências de uma chuva sempre serão maiores nesses tempos modernos do que em outros tempos, quando não se fazia isso, não se calafetava, não se impermeabilizava tanto a cidade de tanto concreto e tal. Enfim, mas aí e depois parei aqui para exatamente pensar nisso, que não vi até agora uma chuva que tenha caído na terra agricultável e que aí a notícia ela fosse estampada. Não chovia assim desde 1947. Eles estavam dizendo que não chovia numa parte urbana e ocupada lá do Rio. Então você percebe assim, que não se compara. Quando alguém dizer isso, olha, chovia desde 1947 numa área urbana, significa que as consequências da chuva hoje são maiores pelas razões ditas, mas que na terra ninguém reclamou ou disse, né? Choveu demais. Há muito tempo que não se diz isso, né, Marcão? E o que a gente está percebendo que não é aquela, quando chove, né, Laércio, não é aquela chuva constante. A chuva vem muito irregular, a gente fala aquelas mangas d'água, né? Muitas vezes, deu uma chuva aqui que encheu o rio, mas foi localizada, sabe? Foi uma manga d'água localizada que deu 60, 70 milímetros numa chuva aí de 20 minutos, meia hora, mas num local só. Não existe mais aquela chuva distribuída que a gente percebe pelo estado todo. Ficava 3, 4 dias aquela garoa, aquela chuva fina. Isso acabou. Nós estamos percebendo dos últimos anos para cá e não tem mais aquela chuva fina, aquela chuva que ficava, está chovendo 2 dias. Acabou.
Agora, infelizmente, a fruticultura de modo geral, a agropecuária de forma geral, vai sofrer muito, que a gente acredita que o grande problema do setor vai enfrentar, a agropecuária, é a questão do clima, das chuvas no momento adequado. Isso que nós vamos enfrentar com a maior dificuldade. Por que é que os produtores de goiaba estão animados com a safra, Marcão? Décio, a nossa região aqui é a maior produtora de goiaba do país. Taquaritinga é a capital nacional da goiaba, então está centralizada nessa região aqui as grandes empresas, pequenas empresas bem pulverizadas. A goiaba animou um pouco o produtor em decorrência dos melhores preços, porque há muitos anos, nos últimos 10 anos para trás, 15 anos, a goiaba ficou entre 15 a 25 centavos o quilo para o produtor. Ela não alterava esse valor. Onde que muitos produtores desanimaram com o plantio, aí veio um nematóide, uma praga que dizimou muitos pomares, então a oferta diminuiu. A oferta diminuindo, o preço deu uma melhorada. Hoje nós estamos falando em torno de 80, 75 centavos o quilo da goiaba para o produtor. É um preço razoavelmente bom. Se não fosse a questão climática, poderia ser melhor. Muitas vezes não choveu no momento certo, mas as áreas irrigadas, quem tem área irrigada, compensa efetivamente nesses valores, né? A safra se estende para mais uns 2 meses aí, e aonde se movimenta muito a questão da mão de obra, né? A contratação da mão de obra, tanto na citricultura como na fruticultura, de forma geral, se emprega muita gente nessa região. Então a safra da goiaba está indo bem. A safra do limão aqui não está bom. O limão ainda está praticando um preço de 13 a 15 reais uma caixa, que é bem menos daquilo que o produtor estava efetivamente aguardando. A oferta está sendo grande de limão. Por outro lado, não está tendo consumo na ponta, né? A gente vê essa pandemia, ficou tudo fechado, mercados, restaurantes, bares. O limão é muito consumido nisso, também na famosa caipirinha. Também, então, e a grande produção nossa é no mercado externo, é mercado interno. A gente se exporta uma safra aproximadamente do estado de São Paulo, de 45 a 47 milhões, a gente exporta em quase 5 bilhões de caixa. Produzimos isso e o restante fica no mercado interno. Então o mercado interno deu essa parada de consumo, em decorrência de toda essa situação que nós estamos passando. Mas eu acredito que pode normalizar no decorrer do ano. Mas é um setor também que está empregando, com a citricultura, envolve a laranja e as tangerinas. O ano passado, o levantamento pelo CAGED foi 230 mil empregos gerados diretos e indiretamente pela citricultura, e a fruticultura, de modo geral, também gera aí seus 40, 50 mil empregos em São Paulo. Pois é. E o limão? Tá azedo ou não? Como eu falei para você, o limão tá aí. O preço produtor esperava um preço melhor. Nós estamos variando das 2 últimas semanas aí, entre 13 a 15 reais uma caixa de 27 quilos para o produtor. É um preço que a gente acredita que está baixo nesse período. E é em decorrência disso, né? Não está tendo a venda na ponta. Entendi. Então a oferta está sendo grande e o preço não está reagindo. O que regula qualquer preço no mercado é sempre oferta e procura. Ela que é o regulador, é o parâmetro, enfim. E por isso é que às vezes você, além de encontrar um limão que tem pouco caldo e tal, ele tá caro, né? Porque não é a safra. Aí quando vem a safra, vem um limão bonito e geralmente o preço cai, porque a oferta aumentou. Aí, do ponto de vista do produtor, vai uma pergunta de leigo, que sou eu, que eu nunca plantei, por exemplo, limão, né? Eu tenho até uns 2 pés lá, mas é de uso próprio, não tem noção. É a seguinte pergunta: não tem um jeito de, ao invés de todo mundo oferecer ao mesmo tempo, não haveria um jeito de escalonar esse negócio, de modo que o sujeito, uma parte da produção tenha o limão numa fase, outro em outro? A pergunta, se for idiota, desculpa a expressão, mas é de leigo, né? Eu quero só saber por que não é assim.
O limão, Décio, nós estamos em época de, vamos dizer, quase de safra natural da planta. O limão irrigado, induzido, ele vai dar no período de agosto até novembro. Aí tem melhores preços em decorrência da irrigação. Porque nesse período, que você pega de julho até agosto, setembro, sempre predominou a seca. Né? Vem predominando a seca nesses anos e menos a chuva. Então, a irrigação que vai fazer a diferença nesses períodos, e tem um tratamento que a gente chama de indução, que a gente começa a induzir o limão nos últimos fevereiro, março, até abril, com tratamento para vir a flor nesse período, para eles produzirem nesse período que eu te falei, de agosto, setembro para frente. Aí os preços melhoram junto com a água. Agora nós estamos numa época, vamos dizer, um pouco de safra de limão. As chuvas que veio no ano passado, no final do ano passado, né, deu uma florada, então estamos colhendo essa de safra, propriamente dito. Mas o período de entre-safra, o limão realmente sempre deu bons preços. Mas a gente acredita também, Décio, a partir do momento que começar a normalizar o mercado interno, todos os restaurantes, bares abertos, eu acho que volta efetivamente um consumo necessário e os preços começam a se equilibrar. Ainda dentro dessa oferta agora, dentro desse período de oferta, pode melhorar? Eu acredito que ainda possa permanecer ainda mais uns 30 dias nesses valores aí que eu falei de 15 a 13. O limão é muito volátil o preço dele. Muitas vezes, numa semana está um preço, na outra semana está outro, dependendo do mercado. E nós percebemos que nos últimos 15 dias ele se achatou numa curva e parou. Hoje eu estava conversando com um grande comerciante do mercado interno, ele fala, Marco, a oferta está muito grande. Tanto que nos pack houses e tanto no mercado, seja a Zesp de São Paulo, em Belo Horizonte, que são os maiores consumidores, São Paulo e Belo Horizonte, está tendo oferta de modo geral, então não reage o preço. Acredito que possa reagir a partir do mês que vem, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito difícil você prever, porque o limão é muito instável o preço dele. Da minha experiência aqui, dos poucos pés aí que eu tenho, dos poucos limões que eu tenho, coincidiu que vários amigos falaram, você tem limão lá e tal? Que é bom, limão é bom, por causa dessa época agora, essa coisa de imunidades contra gripes, resfriados, e até deixar aí, né? Até por conta da pandemia, muitos estão usando mais limão, tal, pela vitamina C, essas coisas todas. Daí a minha pergunta, vocês chegam a perceber essa demanda aumentada em razão, por exemplo, da pandemia e de que esse é um alimento que pode manter uma boa resistência aí das pessoas? Não tem dúvida que você falou, o limão é uma fruta altamente nutritiva, com vitaminas, essa coisa toda. Muita gente toma hoje, eu percebo que amigos, toma de manhãzinha, um copo de água com meio limão, essa coisa toda. Então, existe, vamos dizer, esse consumo. Como eu falei para você, eu acredito, a partir do momento, aqui eu estou percebendo agora que começou a abrir os restaurantes desse final de semana. Isso. E tanto aqui, como São Paulo, como Minas, então eu acredito que vai começar a ter um consumo um pouco maior. Porque antes você encontrava o limão no mercado. Então, oferta, e você falou aí, né, você muitas vezes pega um limão, espreme e não sai o suco. Uma dica para o consumidor, a hora que ele quer um limão efetivamente para suco, ele tem que olhar o limão que tem um pouco a casca lisa. Onde o limão está com a casca lisa, é um limão que vai dar muito suco. Também ele tem uma durabilidade menor na geladeira. Então, o limão com a casca grossa, vamos dizer, meio enrugada, ela não vai ter tanto suco naquele instante, mas vai ficar uma durabilidade muito grande. E enquanto a casca lisa demora 10 dias para estragar, o outro demora 15 a 20 dias na geladeira, provavelmente dito. Então, o consumidor tem que também olhar, ficar atento desses. Na hora que ele for comprar na banca do mercado, vai fazer, vou pegar limão por 3 dias, pega o casca lisa e vai ter bastante suco.
dentro desse limão. Boa dica. O mercado vai efetivamente se acomodar nos próximos meses, né? Nós estamos passando, você vê que situação, né? Que a gente vem passando aí, muitos mercados fechados, tantos restaurantes fechados, bares fechados, e o grande forte do limão era o mercado interno. Então aqui que se consumia o limão. Entendeu? Então, queira ou não queira, deu uma, mais que um produto saudável, essa coisa tudo dá uma diminuição que não está tanta oferta para o consumidor, né? Mas eu acho que agora que possa dar uma equilibrada aí. Amém. Esperamos, né? Esperamos. Marcão, muito obrigado, muito boa a sua entrevista, porque foi a boa notícia do dia, sabe? Que o noticiário ultimamente não tem sido nada bom, a gente busca incluir no meio da nossa pauta aqui sempre algum assunto bom. Encontramos exatamente, de novo, é do campo que vem as boas notícias, né? É verdade, a agricultura, ela responde, ela está sustentando esse país aí, a soja, carne, suco de laranja, milho. O Brasil é o fazendão. É um fazendão. Eu falo sempre que é um fazendão que qualquer país gostaria de ser. Gostaria de ter, é o celeiro do mundo. Ó, Marcão. Nós temos boa parte do mundo. Um abraço para você. Outro abraço, bom dia. Obrigado.